você poderia se apresentar e falar como o fandango chegou até você? Oi, Lorena. Lorena aí, o pessoal do quinto ano, ó. Eu tô aqui vestido com essa roupa aqui, ó, porque eu tô na Romaria do Divino. Agora é bem cedo, é de manhã bem cedo, ó. Já tô visitando as casas aqui dos devotos. Eu sou, além de mestre do fandango, né, também sou mestre em Romaria, que é uma tradição também muito antiga, de mais de 700 anos. Então chegou aqui antes mesmo do Brasil descobriu, após o descobrimento do Brasil já chegou essa tradição, né? Então e a gente leva essa tradição até hoje, né? Então eu tô aqui hoje, eu tô no Superagui, ó. Mas a gente vem desde Cananéia até Paranaguá, né? Então daí você me pediu para me apresentar. Meu nome é Aurélio Domingues, é um prazer estar aqui falando com você, Lorena, e que isso se estenda também para todo o pessoal do quinto ano, tá bom? Eu vou respondendo as perguntas que você está fazendo aí para mim, parte a parte, tá bom? Eu aproveitei porque esses dias estava de chuva, e daí eu fiz aqui com sol, ó, para vocês poderem ver aqui onde nós estamos, aqui a região toda, tá bom, querida? Então, vamos lá para as perguntas. Então, Lorena, você me perguntou como o fandango chegou até mim, né? Então, o fandango, ele chegou da seguinte forma. Eu acho que eu cheguei nele, porque eu nasci no meio, né? Meu avô era um construtor de rabeca, né? Morava ali na Ilha dos Valadares. Eu nasci na Ilha dos Valadares, que é uma ilha aqui na Baía de Paranaguá, né? Bem na frente de Paranaguá ali tem uma ilha, dá para passar de carro, né? Pela ponte ou a pé. Então eu nasci naquela ilha ali. E ali tinha muito fandangueiro, inclusive o meu avô. E aí eu aprendi nesse entorno. Eu ia nos lugares onde tinha fandango, e depois na época também eu comecei a trabalhar com meu avô fazendo instrumento, né, rabeca, tudo. Esses instrumentos do fandango. Trabalhava muito com artesanato na época, tinha muita cacheta, né, pra gente trabalhar. Cacheta é uma madeira aqui da região que faz esse instrumento. Então daí eu peguei, iniciei a minha vida no fandango. Então, como eu já era um menino que morava ali na Ilha dos Valadares, né, eu levava muitos pesquisadores, muita gente que era interessada no fandango, eu levava nas casas dos mestres, porque eu já conhecia, né, e tendo essa relação com os mestres e indo nos bailes e vendo, eu comecei a participar do fandango, comecei a fazer rabeca, e daí fui entrando nesse mundo e estou até hoje. Então, assim, eu nasci no meio do fandango. Quais são os instrumentos mais utilizados nas apresentações? Então, Lorena, olha só, você me pergunta sobre os instrumentos, né, do fandango. Isso é uma coisa muito legal de falar, porque eu vou falar sobre cada um deles, né? O fandango, ele vem da Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, mas ele tem uma relação forte com os árabes, porque os árabes ficaram na Península Ibérica, ali, Portugal e Espanha, né, há muito tempo, e eles levaram a bagagem cultural deles também. Então, naquela região de Portugal e Espanha, eles trouxeram muito dos instrumentos deles. E agora a gente vindo pro fandango aqui, né, explicando sobre o fandango, olha só a relação que tem com as coisas lá de trás. A viola, que é o principal instrumento do fandango, né? Ela é um instrumento muito antigo. E a nossa viola, ela tem a trasteira, que é onde coloca os dedos ali, né, para fazer as notinhas, que tem aqueles ferrinhos, chama-se trasteira. A trasteira é na mesma altura do tampo da viola. O braço não sobrepõe o tampo, né? E aí o que acontece? Esses instrumentos, geralmente quando ele tem essa característica, eles são os mais antigos, tipo o alaúde, a viloela, né? Então essa viola nossa, que hoje é uma viola brasileira também, ela é um dos instrumentos mais antigos, assim, de violas brasileiras mais antigas, porque ela tem esse sobrebraço na mesma altura do tampo. Então ela vem da viloela árabe. Depois a gente tem a rabeca, né? A rabeca, ela é um instrumento que é parecida com violino, também com arco de fricção, só que ela vem de um instrumento chamado rabab, que é o rabab árabe também. É o árabe que leva para a Península Ibérica, depois vem para cá. Depois a gente tem o adufo, que é uma espécie de pandeiro, que vem do al-duf, que é um instrumento árabe também. Vai para Portugal, vira adufe, e quando chega no Brasil vira adufo,
né, que vem do al-duf, né? Então, e depois a gente tem um tambor, uma caixa, né, que geralmente é uma caixa militar, de cortejo, né? Então, são basicamente esses instrumentos, além do machete, que é uma espécie de cavaquinho. Então, voltando, Lorena, à questão dos instrumentos, olha só que interessante. Os instrumentos do fandango, eles sugerem uma coisa muito antiga, né? Muito antiga. Então, eles executam tanto o fandango quanto a folia do divino. A folia do divino é um pouco mais antiga. Ela tem uma sonoridade medieval. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês poderem conhecer um pouquinho do fandango, um pouquinho do divino, né, da folia do divino, para vocês até terem dois vídeos aí que possam, né, fazer vocês terem uma noção da diferença de uma coisa e de outra, né? Então, praticamente a musicalidade do fandango e esses instrumentos são uma joia da cultura brasileira. É uma joia que a gente tem na mão que pode ser lapidada, né? Que pode ser revelada. Trabalhos como os de vocês, de pesquisa, de levar para a escola, é justamente o que nos revela. Nos revela dentro da diversidade brasileira e da importância de se preservar um patrimônio desse brasileiro, de uma musicalidade tão antiga, né? Desse contexto aqui que vocês estão vendo, ó. Essa região aqui é muito antiga, por exemplo, tem mais de 500 anos de história, né? A região de Cananéia, São Vicente, Paranaguá, Guaraqueçaba, né? São regiões muito antigas, com mais de 400 anos de história, 500 anos de história. Cananéia ali, né? Onde os portugueses chegaram primeiramente aqui nessa região caiçara. Então, essa musicalidade viva, espontânea do jeito que ela revela ainda um Brasil profundo, um Brasil lá de trás, né? Um Brasil do que se tocava, do que se escutava e se cultuava em tempos atrás. Então, é uma relação de coisas. Fandango não é só uma dança, né? Fandango é um ritmo musical que tem uma dança. Então, ele revela todas essas particularidades do Brasil antigo, do Brasil profundo. O fandango é ensinado às novas gerações? Como? Aí você fala de como é ensinado o fandango, né? O fandango é repassado para as novas gerações. Principalmente, Lorena, porque a gente está numa comunidade tradicional, né? Em territórios tradicionais. E o nosso jeito de viver e sobreviver é no meio da natureza, do mar e da natureza, né? E o nosso território, ele se manteve preservado. Se olha do satélite aí, o nosso território caiçara, que vem de Paraty, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, até aqui Paranaguá, Baía da Babitonga, Guaratuba, né? Você vai ver que é a maior faixa de Mata Atlântica preservada no Brasil. Então, porque a gente vive dentro do mato, a gente vive perto do mar, a gente precisa desse mato e desse mar preservado, né? Então, quando a gente repassa a tradição do fandango, por exemplo, para a juventude, para as novas gerações, e o divino é para mostrar para o mundo que a gente é uma comunidade tradicional, entendeu? Que a gente vive aqui e essa comunidade existe. São comunidades tradicionais, são povos tradicionais que têm uma cultura própria, uma cultura diferenciada, né? Então, se a gente não tem a cultura preservada, a gente passa a não ser do território, porque você precisa da cultura para pertencer, né, para ter o pertencimento dentro daquele território. E como a gente tem conflitos ambientais, geralmente por causa das leis de proteção que nos reprimem enquanto caiçara, né, a gente sofre muito com leis ambientais, porque às vezes as leis são feitas em gabinetes, né, sem comunicar as comunidades tradicionais, aí vem a proibição das coisas e não considera o seu jeito de viver, né? O fato é que a gente vive há mais de 500 anos nesse território e o nosso território está completamente preservado, porque a gente tem um jeito de viver. Daí quando chegam as leis que proíbem, né, o caiçara de viver daquela forma tradicional, aí a gente começa a tentar se segurar nas questões da cultura popular, para mostrar que a gente é desse povo tradicional. Ó, aqui nós estamos na casa do devoto, né? Aí eu vou pedir aqui, ó, que é nova geração, ó. Já tocando, ó, tem criancinha bem pequenininha aqui, ó, que canta e tudo. Então, ó, aqui a bandeira do divino aqui para vocês verem, ó.
bandeira, a gente vai começar a despedir daqui. Isso aqui é isso. Ó, ela vai tocar um divino aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é a rabeca, a caixa e a viola. Lembra que eu falei para vocês, ó? A trasteira aqui na altura do tampo, ó. Tá vendo, ó? Ele não passa para cá, é na altura do tampo, ó. Aqui, ó. Tem outra caixa lá. Agora eu vou pedir para eles tocarem um fandanguinho. Toca aí, Lumão. Um fandango agora. Ó como é diferente, ó. Aí, valeu. Valeu, obrigado. Viu só? É isso aí, pessoal. Boa aula para vocês aí. Então, querida, só voltando na questão do repasse para as novas gerações, né? Eu estou fazendo vídeos mais curtos. As questões das novas gerações, o fandango, as tradições, elas são preservadas justamente para isso. É importante que o modo de vida, não só o fandango, a romaria, a pesca, né? Tá vendo aí, ó? Hoje aqui, ó, não tem nenhum barquinho, ó. Tá vendo, ó? Mas aqui à noite vai estar cheio de barquinho. Eles estão tudo lá para fora no oceano lá. Estão pescando. É importante que exista a pesca, é importante que exista a roça, é importante que exista um modo de viver caiçara, né? Senão esse território acaba virando um território só de preservação, sem gente, né? Sem as pessoas que vivem e viveram nele há muito tempo. Então por isso que a gente passa. A gente repassa a cultura do fandango através de projetos culturais, né, de projetos que vêm do Ministério da Cultura, editais do Ministério da Cultura. A gente faz esses editais e faz ações dentro das escolas, né, ou às vezes tem leis de incentivo à cultura através das prefeituras, através do governo do estado, né, com leis, com dinheiro do governo federal. Então a gente aproveita essas coisas. Itaipu, Binacional, Banco do Brasil, né? Então a gente vai aproveitando, né? Cada grupo vai elaborando projetos e criando propostas de ação para passar, né? Até para disponibilizar os mestres para que eles possam passar, porque às vezes tem que tirar o mestre lá do mar, ou da construção, ou do afazer dele do dia a dia, para ele poder ensinar, né? Então assim, mas a maioria das crianças, os jovens, aprendem no dia a dia, tocando, vendo, né, e participando das ações que os grupos de fandango fazem, tá bom? Fandango influencia a identidade cultural da comunidade e quais os desafios para manter viva a tradição? Aí você pergunta sobre influenciar a identidade, né, cultural. Sim, o fandango, ele é a identidade cultural. Ele revela uma das coisas da identidade cultural. E o fandango é importante pelo pertencimento. Ele é um patrimônio, né? Então, quando você sabe que aquilo é teu, que é da comunidade, né? Ele passa a ser uma coisa da tua identidade. Então, faz você pertencer àquele grupo de pessoas que tem aquilo como patrimônio, né? Então, o povo caiçara tem o fandango, né? Então, se eu sei que o fandango é uma manifestação viva, nossa, né? Eu nasci aqui, eu começo a me reconhecer como uma pessoa caiçara também, dessa região, enfim, né? Então, ele influencia na comunidade, ele influencia na identidade, e ele é importante para colocar a comunidade caiçara no mapa da diversidade brasileira, né? Porque quando a gente fala em Brasil, né? A gente tem o Brasil acontecendo muitas coisas, né? Capoeira, vaneirão, maracatu, né? Um monte de coisa. Olha, tem um monte de cachorro brigando aqui, ó. Ó, cadê? Estão lá, estão brigando.
Então a gente tem muitas coisas nesse Brasil. Então, quando a gente preserva o fandango, isso influencia na identidade porque coloca o povo caiçara dentro do mapa da diversidade, né? E isso é importante. Olha só, nós do Paraná, nós temos um patrimônio material, que é o fandango caiçara, dentro do mapa da diversidade brasileira. Assim como a capoeira, o maracatu, o forró, né? Isso é legal, né? Como são escolhidas as músicas e versos para as apresentações? Aí você me pergunta ali das músicas e dos versos, né? Eu vou responder as duas coisas para você, do fandango e da Romaria do Divino também. O fandango é como se a gente tivesse uma biblioteca mental, assim, de muitos versos. Os fandangueiros, eles conhecem um monte de versos. E as músicas, a gente escolhe a música que vai cantar, né? Geralmente as músicas não têm nome. A gente canta uma toada, né? A melodia assim um pouquinho baixinho pro companheiro que vai tocar com a gente, daí ele sabe qual é a música que vai tocar, daí a gente canta. Mas ele não tem uma letra fixa, né? Ele tem versos que a gente vai colocando, os versos do fandango a gente vai colocando. Aí a gente tem duas variantes nos bailados, o dondô e a chamarrita. A chamarrita a gente coloca verso corrido, assim, vai colocando verso sem parar até chegar à despedida, sempre termina com uma despedida, um verso de despedida. O dondom não, o dondom ele tem um refrão, que a gente chama de moda, né? Sempre tem um refrão, então um refrão que se repete, sabe? Que é um verso fixo que se repete, então como se fosse um refrão. Então canta o refrão, canta um verso, canta o refrão, outro verso, canta o refrão, outro verso. Então ela tem essa diferença nos bailados. E depois tem os batidos. Os batidos são quando se bate o tamanco, né, no chão. Então os batidos daí são vários ritmos. Anu, xará, querumana, tonta, feliz, marinheiro, né? E assim vai, né? São muitos ritmos batidos de fandango. Mas o baile se faz principalmente com os bailados, né? Com o dondom e a chamarrita. A diferença deles é isso. A chamarrita são versos corridos e o dondom tem refrão, né? Que a gente chama de moda. E daí, tanto na chamarrita quanto no dondom, os versos são escolhidos, esses versos que a gente sabe cantar. Por isso que quando a gente começa a cantar o verso, o companheiro que está cantando com a gente já faz a segunda voz. Porque quando começa a cantar, ele já sabe o verso, daí canta. Você pode trocar de verso, ele já vai saber, entendeu? Já a Romaria do Divino não. É repente, você faz o verso na hora, para a família que está recebendo a bandeira. Que mensagem você gostaria de passar para as crianças sobre o fandango? Agora você me fala assim, que mensagem eu gostaria de passar, né? Para quem está assistindo, né? Eu acho assim que a mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte: não importa se a gente gosta ou se a gente não gosta, um patrimônio a gente tem que preservar, né? Às vezes a gente não participa, né? Mas a gente tem que cuidar, né? E valorizar aquelas pessoas que cuidam daquele patrimônio, né? Às vezes a gente não participa e não gosta. Ah, eu não gosto do ritmo musical. Não importa, é o teu patrimônio, você tem que valorizar as pessoas que gostam daquilo e que preservam aquilo, porque é um patrimônio da tua identidade, né? É tipo um quebra-cabeça, assim, não pode faltar uma pecinha, né? Então essa mensagem que eu deixo. Igual a igreja ali, a gente não tem igreja matriz ali na frente de Curitiba, ali na praça, né, de Curitiba, né, no centro ali, aquilo é um patrimônio, né, material, um patrimônio histórico. Então tem gente que não é católico, mas tem que valorizar quem cuida daquele patrimônio, porque a gente não pode chegar e deixar aquela catedral cair, né? Porque ela é bonita, ela representa uma parte da arquitetura, né? Então a gente não pode deixar cair, então a gente tem que valorizar, cuidar, porque aquilo é um patrimônio da nossa paisagem, faz parte da identidade da nossa paisagem ali de Curitiba, né? Então, estou dando um exemplo de vocês aí de Curitiba. Então, aquilo é um patrimônio material. No nosso caso, é um patrimônio imaterial, que não dá para pegar, né? Não é tangível. Então, o fandango é um patrimônio imaterial. Então, a gente tem que preservar ele ou valorizar as pessoas que preservam ele, né? Porque o patrimônio é importante. Se não tiver o fandango, não tem o entretenimento caiçara. Aí o caiçara vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar música no Spotify,
contratar uma banda de forró ou de outros ritmos musicais para poder fazer o entretenimento da sua comunidade, que acontece também, porque a gente valoriza outras culturas, mas o fandango tem que ser valorizado como patrimônio imaterial do nosso Paraná. No mais, eu queria agradecer Lorena e a turma do 5º ano, tá bom? E um dia eu quero ter vocês aqui, ó, tá participando, conhecendo a pesca, conhecendo a comunidade caiçara. Ó, lá tem 2, ó, vestido de vermelho e branco, tá vendo? Então tem 2 que estão na romaria, daqui a pouquinho a gente vai cantar naquela casa ali. Então, um dia eu quero ver vocês aí participando, tá? Vocês vão crescer, um dia vocês vão ter curiosidade de conhecer esse litoral e as coisas da cultura caiçara. Tá bom, querida? Um abraço a todos aí da 5ª série.